Bem-vindo! Vamos dar uma olhada na nossa instalação do Grafana. Por padrão, ela vem configurada na porta 3000. Por isso aqui, dentro da nossa URL, nós devemos passar o 2.3000 depois do IP ou do nome que nós estivermos usando para o nosso Grafana. Um exemplo do que nós podemos fazer aqui para ver a questão do nome, poderíamos colocar aqui na sua máquina local para testes sudo-vim /etc/hosts. Vou adicionar aqui um IP 192.168.0.23, que é o meu IP, espaço grafana.local. Ping grafana.local. Então, nossa máquina, editando hosts, ela já entende que grafana.local é esse IP. Então, nós podemos fazer esse teste via DNS. Local da máquina, grafana-local. Mas agora eu quero que esse 2.3000 não esteja aqui. Eu quero colocar o Grafana nas minhas páginas padrão, HTTP ou HTTPS, caso nós quisermos colocar a questão do certificado de confiabilidade do site. Isso pode ser um requisito de projeto seu. Então agora nós vamos aprender como mudar essa porta. Primeiro vamos mudar da 3000 para a nossa porta 80. Mas antes disso, vamos fazer um teste. É importante para que você entenda os passos de colocar a porta 80 aqui para rodar. Bom, nesse momento não funciona, só funciona via a 3000 e só HTTP. HTTPS também vai dar um erro para nós. Falha na conexão segura. Ok. Bom, então vamos trabalhar primeiro para fazer o Grafana rodar numa porta diferente da 3000. E para iniciar, vamos mudar para a porta 4000. Você já vai entender o porquê dessa configuração. Primeira coisa, vamos acessar o nosso servidor Grafana. SSH. Eu tenho agora aqui um 2.168.0.3. Me tornar root. Agora, como root, nós podemos fazer a nossa configuração. Primeira coisa, vamos acessar aqui vim/etc/grafana/grafana.ini. Aqui dentro da parte de server, nós temos o HTTP port. Vamos descomentar e vamos colocar ele como 4000. Agora, para poder acessar, nós ainda teremos erro. Então nós devemos limpar, caso você esteja usando Debian e configurou o firewall, também terá esse problema. Caso contrário, basta acessar a sua página. Mas no caso do CentOS, que é o que eu estou utilizando aqui para as nossas aulas, nós temos o firewall-d rodando. Então nós precisamos liberar a porta 4000. Para liberar a porta 4000 do nosso firewall, nós vamos usar o comando firewall-d, desculpem, cmd, firewall-cmd, espaço, --permanent, para manter a regra permanente, --add -port, igual 4000/TCP, que é a porta que nós configuramos. Beleza? Pequeno errinho aqui, eu já tinha feito um teste antes, já estava habilitada. E nós precisamos também executar a opção de reload do nosso firewall. Pronto, porta 4000 está habilitada aqui no nosso caso. Uma outra coisa que eu falei para vocês em aulas anteriores é que toda vez que nós editamos o grafana.ini, nós precisamos executar um systemctl restart grafana-server. Vamos verificar com o status se está tudo ok com o serviço. Está tudo ok, funcionando.
E agora nós podemos vir até o nosso browser e acessar na porta 4000. Mesmo usuário, mesmo senha. Prontinho. E você configurou o Grafana numa nova porta. Por que a porta 4000? Vamos ver um erro acontecer agora ao configurar a porta 80. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser, mais uma vez, o meu provavelmente já está configurado, mas nós vamos fazer aqui o passo. Primeiro, editar o nosso arquivo, alterar o 4000 para 80 e vamos adicionar a regra no Firewall. Já está liberada no meu caso, mas você vai liberar agora aí no seu laboratório e nós vamos dar o reload. O que vai acontecer? Ao fazer systemctl restart Grafana server, note o que aconteceu com o status. Ele falhou. Se nós tentarmos trazer mais informação aqui, ainda não tem tanta informação para a gente saber o que aconteceu de erro. Então vamos encontrar aqui uma outra forma de pesquisar um pouco mais. Então nós vamos acessar o nosso cat /var/log /grafana.log, que é nosso arquivo de log do Grafana. Caso você queira, o cat traz todo o arquivo, pode ser um arquivo muito grande. Então você pode fazer um tail, que só traz o final do arquivo. Eu gosto geralmente de ver as últimas 20 linhas. Basta passar um -20, que ele traz as últimas 20 linhas para nós. Pronto. Lendo esse arquivo de configuração, nós podemos notar que aqui no final ele tem um erro. Um serviço falhou. Ele conectou o banco de dados ok, iniciou a migração do banco de dados, que é a configuração de banco de dados no Grafana, iniciou a busca pelos plugins, registrou plugins que fossem necessárias o registro, e aqui ele deu um erro. Ele está repetindo que não conseguiu iniciar o servidor HTTP, um dos serviços falhou, que foi esse HTTP server, e o server inteiro parou porque não funcionou a parte do HTTP server. E qual foi o erro? Ele não consegue fazer um bind, ou seja, não consegue ligar o serviço do Grafana à porta 80. Ele deu uma permissão negada. Para entender o porquê o Grafana faz esse erro e não consegue utilizar a porta 80, eu vou voltar um passo e vou editar o nosso arquivo /etc /grafana grafana.ini e vou voltar o nosso Grafana para a porta 3000. Vou executar um systemctl restart grafana-server e agora ele deve estar rodando normal. E o Grafana já está disponível novamente. Mas, para a explicação, eu gostaria de ilustrar isso. Se você executar o comando ps -x no seu Linux, por exemplo, pipe grep Grafana, nós vamos ver que o processo do Grafana é executado. Deixa eu só colocar ps -x. A primeira coluna do comando ps nos traz o user e a última o comando. Se você notar, o user que está rodando o Grafana é o usuário Grafana. E esse usuário, por padrão dentro do Linux, não tem a permissão de usar a porta 80. O Linux normalmente precisa que isso esteja explícito. Esse usuário ou que esse comando do Grafana Server /usr/sbin/grafana server seja autorizado a utilizar as portas 80 e 443. Então, por isso nós vemos esse erro aqui
ao tentar utilizar o Grafana na porta 80. Eu vou voltar aqui agora, Grafana para a nossa porta 80, uma vez que nós já ilustramos que o Grafana roda como usuário Grafana. Vamos reexecutar o systemctl start Grafana -server. No status ele não deve estar ok, está falhando. E na nossa log nós temos novamente o erro de serviço parado. Vou abrir aqui a minha configuração no navegador. Nós vamos vir aqui onde eu já tinha mostrado anteriormente para vocês, em grafana.com/docs/grafana. E aqui em administração, na opção inicial aqui em administração, configuração. Descendo um pouquinho e indo até a nossa parte de server, nós vamos ver que HTTP port, por padrão, nos leva para 3000. Para usar a porta 80, o que vai acontecer? Devido à limitação do Linux, você precisa de duas opções. Uma, ou dar acesso ao binário do Grafana para que ele possa usar a porta 80, que é esse comando que eu já vou explicar, ou então você pode forçar o seu firewall, o exemplo aqui é com iptables, você pode direcionar todo o tráfego que chegar da porta 80 para a porta 3000 e você mantém o Grafana configurado com a porta 3000. No nosso caso, como nós já temos aqui toda a configuração certinha do nosso firewall e nós já estamos utilizando o Grafana e mudamos no arquivo de configuração, nós vamos usar este comando aqui. Nós já somos root, então não precisamos do sudo. Nós vamos usar o comando setcap de capability, ou seja, capacidades. Nós vamos setar a capacidade do /usr/sbin/grafana server, que é o nosso binário que roda o servidor Grafana. Se nós usarmos o systemctl status, nós vamos ver aqui, ó, exec start /usr/sbin/grafana server. Então esse é o binário que roda o servidor do Grafana Server. Então nós temos que dar a capacidade para ele de usar a porta 80. Então nós vamos colocar a capability de rede bind service e vamos colocar esse mais EP. Ele vai permitir que nós façamos o bind de rede em serviços. Vamos lá. Copiar setcap. Setcap cap underline net underline bind underline service vai ser igual a mais EP e nós vamos colocar para o /usr/sbin/grafana-server. Ao executar esse comando, ele só precisa ser feito uma vez após a instalação, ou caso você atualize o Grafana Server, ele vai sobrescrever. Então, nas atualizações do Grafana Server, você também deve utilizar esse setcap. Então, o nosso Grafana Server ganhou o poder de utilizar a porta 80 e 443, por exemplo. Então, vamos dar novamente, uma vez que o nosso Grafana ainda está parado, vamos usar o systemctl start Grafana Server. E ao verificar o status, agora ele está rodando. Então ele conseguiu subir o HTTP Server. Ao acessar o nosso site aqui do Grafana, então, grafana.local, nós estamos com o nosso servidor Grafana rodando na porta 80 normal. Podemos usar aqui o nosso admin, nossa senha. Estamos utilizando o Grafana na porta 80. O mesmo funciona
para a porta 443. Mas nós vamos cortar esse vídeo nesta aula, uma vez que nós já aprendemos a trocar a porta tanto para 4000 no nosso exemplo, como para a 80 agora. E nós, para trocar para 80, precisamos do poder do set capability, o set cap, que nós aprendemos. E vamos, na próxima aula, entender como colocar a porta 443 e ativar o HTTPS. Pois para isso nós vamos precisar gerar um certificado digital para o nosso servidor. Muito obrigado!